Olá pessoal, hoje a gente está começando um programa de bate-papo, A Belém que eu quero. E o nosso primeiro tema hoje, nosso primeiro assunto do bate-papo é sobre cultura. Eu convidei meu amigo aqui, Júnior Soares, fundador do Arraial do Pavulagem, um ponto de cultura essencial para a nossa cidade, muitos anos, e que quando a gente fala em pavulagem, automaticamente a gente está falando de cultura, né, Júnior? Com certeza, acho que cultura na rua, cultura popular, né? Cultura feita pelo povo, para ele, né? Eu acho que é isso que a gente domina, que a gente tem feito nessa cidade ao longo desses 37 anos da Pavulagem. Né? E o que é bacana do Arraial e dos movimentos culturais de Belém, principalmente, é que, além do movimento cultural em si, a gente tem diversos outros assuntos paralelos a isso. Geração de emprego e renda, tira os jovens de situações de vulnerabilidade, dá uma formação para eles. Explica um pouquinho o que é o movimento e o que vocês fazem ao longo desses anos. Nós acreditamos, Ian, que a cultura, ela é, assim, um fator de transformação na vida da pessoa, né? A cultura, para nós, seres humanos, é aquilo que nos diferencia dos outros, que nos traz identidade, o que nos dá o gostar de onde a gente habita. Eu acho que essa é a cultura que faz a gente se prender ao território, né? E protegê-lo. Então, o movimento que a gente faz em Belém, ao longo desse tempo todo, é de fortalecer esses laços das pessoas com esse lugar que a gente habita. Então, assim, criar um território, primeiro, do respeito, naquele lugar onde você pode ser o que quiser ser dentro do seu micro-território, sem você penetrar no território do outro. Porque se você consegue respeitar isso, você consegue ter um diálogo mais fraterno e mais solidário com todo mundo em prol daquilo que você está acreditando, né? Então, ao longo desse tempo, a gente conseguiu criar esse território. Ali você tem pessoas de todas as classes sociais, ideologias, né? Assim, pessoas de raças diferentes, de condição econômica, né? Então, assim, todo mundo ali pensa, eu acredito, né, pelo menos a grande maioria das pessoas que nós fazemos pesquisa disso, que estão ali pela cultura e por entender que aquilo que se faz, que eles participam, é importante para a construção da identidade coletiva da cidade, em torno dessa proposta de produto cultural que possa agregar, né, agregar pessoas, trazer pessoas de outros lugares para conhecer a cidade, de gerar emprego e renda para essas pessoas, que você trabalha muito com a economia criativa, é lógico, né? Você tem ali o artesanato, você tem a comercialização de vários produtos ligados ao evento. Você tem ali uma preocupação com a sustentabilidade, porque se consegue. Esse é um outro viés muito importante de você conseguir trabalhar com o lixo que você produz. Eu acho que os eventos que se fazem na cidade tem que ter essa preocupação, essa pegada ambiental. Você produz, você ajuda a produzir, mas você ajuda também a mitigar esses efeitos que ficam, né? Depois. E a questão da acessibilidade, né? A acessibilidade das pessoas com deficiência, da criança, do idoso, ou seja, essas pessoas têm que ser cidadãos, ou seja, integrantes dessa massa de pessoas que consomem a nossa cultura e não ser alijados do processo. Isso, ao longo do tempo, a gente vem buscando esses índices de qualidade, digamos assim, que eu acho que deveriam ser assim, um fator quase que natural, né, para todos os eventos que são feitos na cidade. Né? Júnior, muito bacana essa parte que tu conseguiu falar agora, e me remete muito a um outro fator também, é como os movimentos culturais eles fazem um papel de educação, né? Então, o educador social, além do papel todo de fomentar a cultura, gerar emprego e renda, fazer essa questão da reciclagem, ele faz uma educação em prol da parte histórica da cidade como um todo e educar para a sociedade como um cidadão. E como é que vocês trabalham essa educação com esses jovens que vocês estão no dia a dia ali trabalhando no movimento? A gente sempre acredita, Ian, que a cultura e a educação, elas não são dissociadas, né? Eu acho que uma está muito atrelada à outra. À medida que você traz hábitos saudáveis, você traz maneiras diferentes de cuidar dos processos que você cuida, que você consegue colocar nas pessoas, despertar essa forma de cuidar, você está educando, sim, né, para que ele cuide melhor do seu ambiente de trabalho, do seu lugar onde você vive, né, da sua rua, da sua casa, né? Quando você cuida, você ama, você cuida, né? Isso é um jargão antigo, mas realmente é isso. Então, eu acho que educar, nós fazemos isso através do Rádio Popular, porque nós fazemos as nossas oficinas de formação de brincantes, né? Nós dizemos que nós somos uma escola de portas abertas, né? Sem paredes, né? Porque a gente é um ponto de cultura que é pequeno, relativamente pequeno, do espaço, as quantidades que a gente atinge de pessoas, né? Mas nós temos uma extensão da praça, ou seja, da rua. Então, a gente é um grupo que trabalha realmente com a cultura na rua. Quando a gente traz as informações para as pessoas, além de ensinar a dançar, a tocar um instrumento, a ficar em cima de uma perna de pau,
a gente traz também a cidadania, traz a história das coisas, por que aquilo existe, né? Então a gente consegue ter essas pessoas conosco, entendendo e levando essa informação adiante. A gente multiplica a coisa boa, o bem, né? É isso que a gente quer. Júnior, Belém é conhecida por ser uma capital muito cultural. Essa cultura ela vai desde a cultura popular, música, culinária e etc. Sim. E vocês estão no mercado aí, estão atuando há muitos anos no setor cultura. Só que vocês sofreram alguns percalços, algumas dificuldades para chegarem aonde estão hoje e ainda têm dificuldade. Na tua visão, como é que o poder público, principalmente o poder público municipal, pode apoiar e desenvolver esses fazedores de cultura que já estão no mercado e esses novos fazedores de cultura que estão surgindo agora? Olha, é uma pergunta muito pertinente, Ian, porque, assim, do lado nosso aqui, da organização, enquanto há um grupo cultural, uma organização não governamental, tu sabes que tem uma legislação muito extensa sobre isso, sobre o terceiro setor, sobre a economia da cultura, sobre os marcos regulatórios, sobre como é que esses grupos se interagem com o poder público para receber fomentos, né, para ter algum tipo de parceria estabelecida, porque a gente precisa ser pessoa jurídica para ter uma relação mais plena, né, com tudo. Claro que existem os coletivos, pessoas físicas representadas, mas quando esse coletivo ele se constitui juridicamente, ele parece que vai para um outro patamar. E quando ele vai para esse outro patamar, ele se depara com as dificuldades de quê? De ter um acompanhamento contábil. Porque a pessoa precisa ter a cada mês ter um acompanhamento de uma certidão, não sei o que, para poder concorrer a qualquer serviço público, a gente precisa ter nossas certidões em dias, né? Então, se não tiver alguém acompanhando, isso vai dar, em algum momento vai dar um problema, né? Aí você contrata uma pessoa, precisa de um atendimento jurídico. Ou seja, a maior parte dos grupos culturais de Belém, se não 100%, até a gente se inclui nisso, porque a gente sempre tem problemas com isso, né? Mas os 99% tem essa questão da necessidade de ter um suporte para essa gestão, né, do seu negócio. Então, seria muito bom se tivesse um balcão, assim, uma espécie de sei lá, um lugar onde esse produtor pudesse ter um atendimento nessa área. Mais ou menos como funciona a defensoria pública, que é feita para uma assistência jurídica para as pessoas. Pelo menos para orientar, tirar dúvida, claro, indicar caminhos, claro, não vai fazer pouco, né? Mas, assim, um lugar onde a pessoa consiga saber o que tem que fazer. Como tirar um documento? Os profissionais da área não conhecem bem em relação a isso, precisa ter esse apoio. E principalmente eu acho que uma das questões que a gente tem que falar, a gente vai falar num outro momento do processo de empresarial como um todo, mas agora falando sobre cultura, é de desburocratização. A gente ainda tem um processo muito burocratizado para poder liberar recursos, para poder fomentar, para poder fazer e desenvolver um setor que gera muito emprego e renda, que gera muito desenvolvimento econômico e principalmente uma economia sustentável, né? Com certeza. Assim, às vezes quando a gente vê aqui no jornal, às vezes as pessoas querem se apresentar nos espaços, aí esbarram em problemas de licenciamento, a própria segurança pública, né? Então, Belém, como tu bem disseste há pouco, é um lugar como se fosse um resumo do Pará, né? Porque tu tem pessoas de todos os municípios que moram em Belém. Então nós somos quase que um resumo do Pará, a capital sempre assim, né? Então aqui nós temos diversas manifestações de vários segmentos culturais. E eu acho que deveria ter uma forma menos burocrática dessa galera se apresentar, buscar a apresentação, né, e ter um canal de atendimento onde ele, olha, o carimbó quer se apresentar na Praça da República, né, para ser autorizado, é um patrimônio cultural. Rapidamente se faz uma ação para que o grupo consiga se apresentar. Às vezes eles não pedem nem a estrutura, eles querem apenas fazer a apresentação. A licença do espaço. A licença do espaço. Obter essa licença, ela passa por um processo, às vezes, longo, né? Então, acho que poderia ter uma coisa mais rápida para que a gente tenha realmente essa cultura pulsando, né? E tem essa proteção realmente do poder público. Já existe hoje uma forma de fazer tudo para Fumbel, né, de licenciamento, mas eu acho que precisa investir mais na tecnologia para que isso possa ser mais ágil. Né? Porque às vezes o grupo está assim, olha, eu quero nesse domingo, e aí? Não tem, né? Tem que pedir com 30 dias, e às vezes esses grupos informais, eles não têm essa capacidade de organização, né, para poder passar 30 dias planejando o negócio, porque eles querem que aconteça todo domingo. Então eu acho que precisa esses canais, melhorar esses canais de comunicação realmente com o executivo, né? E claro que sem o legislativo para poder fazer essa ponte, talvez não se consiga com a velocidade que a gente quer. Haja vista que a gente tem uma COP chegando, né? Onde esta nossa cultura ela tem que estar pulsando, né, nesse momento, e a gente ter essa cidade
os seus espaços delimitados para cada grupo cultural desse que vai acontecer. Olha, aquele espaço dali vai acontecer um carimbó, né? Então vamos deixar vamos dotar o espaço de condições técnicas para que o grupo se apresente, que vire uma referência. Então, em torno daquilo, a economia vai girar, né? O turista vem, nós mesmos vamos, a gente vai comprar coisas, vai girar em torno daquilo ali, pô, ganha todo mundo, né? Retroalimenta. Retroalimenta o sistema, o dinheiro entra com imposto, volta daqui para lá. Então, eu acho que tudo é uma cadeia. Nós temos que entender, gente, que a cultura, ela é um fator de geração de emprego, renda e muito recurso, né, para os estados, para as prefeituras, porque toda essa cadeia produtiva, ela recolhe imposto. Gera um desenvolvimento social absurdo, né? E uma das coisas que tu colocou aqui que eu acho muito, tem que debater muito, é quando vai falar de COP. Porque assim, a COP não é um movimento que vai ocorrer somente em 2025. Belém vai ser enxertada com praticamente o dobro do orçamento anual. Isso vai ser gerar equipamentos, vai gerar mobilidade urbana. Mas o principal que tem que acontecer isso é deixar um legado para a população. Esse legado tem que ser na cultura, tem que ser na economia, tem que ser na educação, tem que ser nos espaços públicos, tem que ser no meio ambiente. A gente falando de cultura aqui que legado Belém tem que lutar para a COP não acontecer e passar. Deixar um legado para Belém. Eu acho que é um dos papéis que o Legislativo tem e deve fazer muito bem isso em 2025, num processo de fiscalização, num processo de acompanhamento, porque não pode só passar. Se só passar, acontecer um evento, arrumaram a casa e no final vão desarrumar. Se deixar um legado, Belém ganha por muitos anos. E o que a cultura precisa de legado que pode ser aproveitado nesse momento da COP? Olha, nós temos eventos, nós temos exemplos de... Os eventos tendem a passar, né? Tudo que é evento, ele vai... Acontece, passou e ficou só a reportagem, né? Eu acho que o legado ele deve ser construído agora. Quando eu digo que a cidade se planejar para que tenha esses espaços definidos para acontecerem essas manifestações culturais, não só da cultura popular, mas dos outros segmentos do cinema, do teatro, da dança, né? Ou seja, nós somos uma cidade riquíssima de tudo isso. Então, se a gente consegue ter essas coisas assim já arrumadas, com uma regularidade, com qualidade técnica, ou seja, para os grupos, mano, é isso que a gente quer, ter um lugar onde se apresentar, que tenha estabilidade, que aconteça com previsibilidade, que a gente consiga divulgar com antecedência, porque você vai gerando aquilo e se a gente começa um pouquinho antes da Copa, se fortalece na Copa e deixa aquilo estabelecido, aquela pessoa que veio para a Copa, veio naquele momento, ela pode voltar em outro momento. Diz, olha, a cidade é assim. Você pode assistir o que quiser ali, você tem a opção de consumir a cultura do lugar ali, você tem o rio, você tem relações com o rio, você tem o pássaro junino, você tem o carimbó, você tem o boi-bumbá, você tem um teatro maravilhoso. Então, essas coisas têm que estar assim, pulsando, como se fosse assim, um 3D que a gente diz, né? Ou seja, essas coisas, quando a pessoa olhar para a cidade, porque o que o turista vem ver aqui é a sua cultura, que nós temos, é o meio ambiente que nós temos, essa relação com a floresta, que nós temos tudo aqui. Se a gente colocar as coisas que a pessoa veja com a qualidade que tem que ser apresentada para as pessoas, para nós é o legado. Para mim, pessoalmente, eu acho que é o legado que nós teremos. Ou seja, você enxergar, não de qualquer jeito o carimbó sendo dançado no meio da rua. Não de qualquer jeito o pássaro está lá escondido em algum lado. Não, tem um lugar onde as pessoas enxerguem com aquela grandiosidade que eles são, e são lindos, maravilhosos, grandiosos. É assim que as pessoas têm que nos enxergar. Porque assim eles vão voltar para ver de novo, consumir e trazer os outros, né? Porque eles dizem, olha, é bacana. O que é bacana, a gente vai trazer aí mais 3 pessoas. Se a pessoa perceber que é ruim, ela diz para 10 que não presta. Aí, ou seja, o nosso poder de destruição é maior do que o poder de construção. Cara, tudo que a gente conversou aqui me surgem muitas ideias e pensamentos do que como a política pública pode e deve ajudar no setor cultura em relação a essas coisas, sabe? Porque, assim, um dos pontos principais que a gente sempre falou e trabalha mesmo como profissional e vem para essa outra pegada agora é que a cultura precisa ser incentivada. Ela já consegue fazer muita coisa sozinha, mas se ela tiver um incentivo e esse incentivo for desburocratizado na medida do possível, claro, tem que ter prestação de contas, tem que ter finalidade, tem que ter objetivo, mas não precisa ser engessado. O fazedor de cultura é aquele cara que tem uma pegada diferente.
O produto dele é outro, e o produto dele é entregue através da cultura que ele faz. E quando a gente tem leis de incentivo à cultura que conseguem desenvolver e incentivar isso, melhora muita coisa. Uma das coisas que eu achei muito interessante que tu colocou, e eu acho que é muito possível se fazer com políticas públicas, é essa central de atendimento ao produtor cultural, onde ele consiga buscar informação, onde ele consiga desburocratizar muito esses processos para poder pegar uma liberação, um alvará, uma certidão, funcionar em relação a isso e automaticamente, como tu colocou, e a gente sempre coloca também, gerar emprego e renda, gerar uma economia sustentável, gerar uma economia que retroalimenta a cidade. A cultura, ela é um coração pulsante de uma cidade. Uma cidade sem cultura, sem movimento cultural, ela não vive, não atrai turista, não atrai o seu próprio cidadão como turista. A gente vê muitas vezes que o belenense, às vezes, não aproveita o que tem dentro da cidade. E vai aproveitar quando vê alguém de fora. E a gente, por que isso acontece? Porque, às vezes, não tem um incentivo cultural onde tem um polo, onde consiga desenvolver isso. E uma das principais ferramentas que eu vejo como desenvolvedora desse setor cultura é esses pontos que tu trouxe, sabe? É a desburocratização, é essa central de atendimento, é a facilitação do produtor cultural poder desenvolver o que ele melhor sabe, que é cultura. Cara, eu acho que esses tipos de diálogos é uma coisa que falta em Belém. Porque a gente conversa numa roda de samba, a gente conversa numa mesa de bar, num bate-papo em família, mas falta muito isso, essa aproximação de quem está legislando, a aproximação de quem está ali conduzindo a nossa política pública junto com o cidadão, junto com a sociedade civil organizada. Porque a sociedade civil organizada, ela tem o melhor dos dois mundos. Ela tem aquela cabeça eficiente, aquela cabeça ágil do setor privado, e tem aquela beleza do setor público, que é cuidar do que é público. Então, quando a gente consegue aproximar a sociedade civil junto com o poder público, só quem ganha é o cidadão. E é isso que a gente precisa fazer, isso que a gente precisa construir, voltar a aproximar a sociedade civil organizada com o poder público para que juntos a gente possa fazer Belém crescer cada vez mais. Concordo contigo plenamente e estou assim, sempre disposto a conversar sobre esses assuntos, porque ele vai nos engrandecer, vai nos dar ferramentas melhores para desenvolver melhor o que a gente faz, né? Ou seja, para que nossas ideias elas sejam factíveis, né? E a gente consiga ter esse conforto, né, administrativo de ter um suporte assim, de aconselhamento ou de direcionamento das coisas, ou de facilitação de processos para que a cultura aconteça de maneira mais espontânea, né? Eu acho que se conseguirmos realmente ter esse atendimento, a gente consegue ter uma tranquilidade, né? De dizer, eu não sei isso aqui, onde é que eu vou? Vou procurar quem para me dizer? Porque, né, às vezes, a grande maioria dos órgãos que fazem atividade pública, assim, o fomento, etc., são tantos para atender que às vezes não conseguem assim, ter um atendimento mais personalizado. Mas se a pessoa, do nível geral, conseguir ter um escritório, um lugar onde ela possa se direcionar e tirar todas as dúvidas dela e encaminhamentos, acho que isso vai dar realmente um conforto assim, para quem faz cultura na nossa cidade. Júnior, essa é a Belém que tu quer? Essa é a Belém que eu quero. E essa é a Belém que eu quero também. Queria te agradecer, Júnior, pelo apoio, por estar junto com a gente nessa caminhada e vamos fazer Belém melhor. Meu amigo, com certeza, estamos juntos.